Circuito clamp ou restaurador de zero. Vamos levantar tudo? Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver esse circuito muito usado para grampear. Vamos lá? Sim, grampear tensões na eletrônica. É o circuito clamp, o circuito mostrado na figura. Clamp significa em inglês grampear. Nesse caso, a tensão AC ficará grampeada em um nível DC de corrente contínua. A tensão AC ficará elevada ou rebaixada no nível de corrente contínua chamada de tensão clamp. O circuito é simples, a explicação nem tanto. Note as medições do osciloscópio. Em amarelo, a tensão AC de entrada, oscilando ao redor de 0 volt. Em azul, a tensão de saída elevada, grampeada. A tensão AC está deslocada de 10,2 volts. Mas por que isso acontece? Vou mostrar agora. A forma mais simples de explicar o funcionamento desse circuito é pensar que o capacitor C vai funcionar como uma fonte de corrente contínua em série com a fonte AC. Isso vai acontecer se o capacitor C for carregado com uma tensão contínua. E é isso mesmo que vai ocorrer nesse circuito. Vai acontecer quando a senoide estiver com um polo positivo para o terra, isso é, no semiciclo negativo da tensão AC de entrada. Levantando a equação da malha para determinar a tensão no capacitor e seguindo no sentido da corrente de carga do capacitor. A equação fica menos Vc, mais 8 volts da tensão da fonte com o positivo para o terra para fazer o diodo D1 conduzir, mais 3 volts da tensão de referência, menos 0,7 volts da queda no diodo, tudo igual a zero. A velha lei das malhas, a soma das tensões na malha é igual a zero. Agora é só resolver passando a tensão do capacitor para o outro lado da igualdade. Essa é a tensão clamp, 10,3 volts. Uma vez carregado o capacitor, a tensão no capacitor se comporta como uma fonte de corrente contínua em série com a tensão AC da fonte. Como analisar? Usando a superposição. Primeiro vou colocar no gráfico a tensão de 10,3 volts do capacitor. Uma tensão de corrente contínua. É só uma linha e nada mais. É fácil essa tensão contínua. Agora é só sobrepor a tensão AC. A tensão AC é deslocada, grampeada em 10,3 volts. Fica oscilando ao redor dessa tensão contínua. A tensão máxima será igual à tensão de carga do capacitor mais a tensão de pico da senoide, 8 volts, resultando em uma tensão máxima de 18,3 volts. A tensão mínima vai ser a tensão de carga do capacitor menos a tensão de pico da senoide. Isso dá uma tensão mínima de 2,3 volts. Pronto! Essa é a solução do circuito. Claro que esse circuito tem várias configurações, invertendo o diodo, invertendo a fonte de referência, mas tem uma que é muito usada em acionamento de MOSFET. É essa configuração da figura, onde a tensão de referência é 0 volt. Nesse caso, a tensão de carga do capacitor é igual à tensão AC de pico menos a tensão do diodo. A tensão do diodo impede que a senoide fique totalmente acima do zero. Fica esse pouquinho abaixo do zero, exatamente menos 0,7 volts. Se o diodo for um diodo Schottky com tensão de condução bem baixinha, da ordem de 0,3 volts, a tensão de carga do capacitor é praticamente a tensão VAC de pico. Então a tensão AC é elevada e a tensão mínima fica praticamente em 0 volt. Esse tipo de circuito é chamado de restaurador de zero. Note que agora a tensão de saída não é mais alternada, e sim uma tensão contínua variável. Outro dia, um seguidor me perguntou como acionar um MOSFET usando uma senoide. Pois aí está a resposta. Usando o restaurador de zero, que converte a senoide numa tensão contínua pulsante. Com um filtro depois do restaurador, a tensão vai ficar perfeitamente contínua para o acionamento do MOSFET.
Você viu nesse tutorial como funciona o circuito clamp. Esse tipo de circuito tem muitas aplicações na eletrônica, nas fontes chaveadas, nos circuitos de comunicação, acionamento de MOSFET, entre outras. Muitos assuntos para esse canal amalucado. Então é só sentar, servir um cafezinho e esperar. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!